Olá, Alexander Vacara aqui para conversar com você sobre mais um assunto que trava totalmente nossas vidas, o medo. Medo de ser feliz, medo de sofrer, medo de não dar certo, medo do escuro, medo do ladrão, medo de cobras ou sapos e lagartos, medo de ficar doente, medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Hoje em dia até medo que alguns pais têm sobre os seus filhos. Então, se você vive com medo de alguma situação ou de algumas situações em sua vida, fica comigo até o último minuto desse vídeo. Porque cada palavra que eu coloco aqui é pensada. E a solução para você reprogramar esse bloqueio pode estar exatamente na última frase desse vídeo, ok? Fica comigo. Bom, deixa eu contar uma parte da história da minha vida. Uma parte da história onde eu sofri muito com medo. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu comecei a ver ou sentir que tinha alguém ou alguma coisa no meu quarto. Isso acontecia todas as noites, durante 4 anos, ou seja, até os 8 anos de idade, eu praticamente não dormia, porque eu chorava de medo a noite toda. Porque como a minha família, na época, era católica, ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém soube explicar o que era aquilo. Então, para mim, era qualquer monstro. Mula sem cabeça, lobisomem, vampiro, múmia, era um monstro. Especialmente era um vampiro para mim. Só que era um monstro que saía debaixo da minha cama e vinha como que flutuando na minha direção e atravessava. E voltava para o mesmo movimento, era em looping, saía debaixo da cama e vinha na minha direção a noite toda. Consegue imaginar o que é isso para uma criança de 4, 5, 6, 8 anos? Consegue imaginar o trauma que isso causou em mim? Talvez você imagine. Mas para não ficar nenhuma dúvida do quanto de sofrimento, de bloqueio isso provocou em mim, eu vou compartilhar. Olha só. Até os 31 anos de idade, eu só pude dormir com alguma coisa me cobrindo, um lençol ou um cobertor. Podia ser a noite mais quente do ano. Ainda assim, eu me cobria todo, ficava só a ponta do nariz de fora para poder respirar. Nem um dedo ficava para fora das cobertas. Fora o medo do escuro, né? Nem a pau andar numa rua escura ou mesmo entrar num quarto escuro, na minha própria casa. Mas eu me curei, e eu sei que você está querendo saber como. Bom, eu me curei desse medo enfrentando, olhando na cara, nos olhos desse monstro, porque eu já estava muito cansado de sofrer. Então o que eu fiz? Fiquei no mato, 4 dias e 4 noites, só com a roupa do corpo, um cobertor e em total jejum de água e comida e em total silêncio, sozinho, totalmente isolado de tudo e de todos. Isso não é loucura, né? É um programa de desenvolvimento pessoal que se chama Busca de Visão. A gente começa com 4 dias, no próximo ano são 7 dias, no ano seguinte 9 dias e tudo termina quando a gente fica 13 dias e 13 noites em total isolamento na mata. Coisa de maluco. Pois é. Mas eu tinha que fazer isso. Nada mais tinha dado certo e aquele medo não largava de mim. Ou, na verdade, eu é que não estava querendo largar aquele medo. Essa é a sacada. No primeiro dia de mata, quando eles me colocaram lá isolado, eu já estava quase na hora de anoitecer. E no momento em que as pessoas me colocaram ali, deram as costas e eu me vi ali sozinho, no meio do mato, vendo a noite chegar, eu confesso, eu quase surtei, foi terrível, foi terrível. Mas eu estava certo de que aquele processo seria tudo o que eu precisava para olhar de frente àquela ilusão que me fez sofrer por tantos anos na minha vida. E então a noite chegou. O que eu fiz? Me enrolei todo no cobertor e deixei só a ponta do nariz de fora. Era só o que eu sabia fazer. E eu lutei com todas as minhas forças contra o sono, só que ele veio, de mansinho, malandro, comendo pelas beiradas.
E quando eu acordei, eu já estava no meio da madrugada, eu me dei conta de que eu tinha rolado para fora do cobertor e estava ali bem esticado, deitado na terra, e nada de mal tinha me acontecido. Ali, naquela situação, eu pude ver que não tinha monstro nenhum, que era só o pensamento criando aquele sofrimento todo que por muitos anos me impediu de ver a noite como ela é de verdade, tranquila, suave. Sabe, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Poder acordar livre, sem medo nenhum, e ver aquela lua cheia brilhando e me iluminando por entre os galhos das árvores. Eu nunca mais vou esquecer daquele momento em que eu mesmo me libertei da prisão que eu mesmo construí para mim. E se você está se perguntando se passou o medo, sim! Nunca mais tive medo do escuro, ou de qualquer sensação de alguma energia que eu sinta durante a noite. Isso é liberdade. Isso é felicidade. Viver sem qualquer bloqueio, sem qualquer trava. Então o que eu quero compartilhar com você é o seguinte, fique atento. A maioria dos nossos medos não tem qualquer fundamento. Não importa se é medo de sofrer num relacionamento, ou de não ter dinheiro para pagar as contas, ou medo de algum animal, não importa. Quer um exemplo? Nana, neném, que a cuca vem pegar. Tem ideia do estrago que isso faz na cabeça de uma criança? Uma mãe, o ícone de perfeição para um filho de meses de idade, cantando uma música de terror no ouvido do seu filho, com essa voz doce, suave? Claro que essa criança vai ter medos. E essa mãe tem culpa? Claro que não. Claro que não. Ela só continua repassando o que aprendeu. Porque na maioria das vezes são medos que nossos pais, avós, bisavós tinham e foram sendo repassados geração depois de geração. E nós simplesmente continuamos replicando esses mesmos medos sem colocar consciência, atenção, para ver se isso tem qualquer fundamento de verdade para a nossa situação de vida atual, agora. Na questão dos relacionamentos, por exemplo, talvez nossas mães ou mesmo avós tenham sofrido muito nos relacionamentos delas, porque na época delas era normal homem trair. Mas hoje a realidade é diferente. Mas continuam dizendo que homem não presta. Mas a verdade é que nem todo homem é safado. É pura crença limitante que gera mais medo e impede que a mulher de hoje possa viver hoje uma relação totalmente saudável e feliz. Tá vendo como o medo acaba com as nossas vidas? Assim também o medo de não poder pagar as contas, por exemplo. Vai saber das dificuldades financeiras que nossos antepassados viveram. Mas foram eles que tiveram essas dificuldades, não é mais a nossa realidade agora. E a gente vai continuar o quê? Simplesmente olhando para o monstro, sem fazer nada? Só ficar parado e sentindo medo, travado? Impedindo a nós mesmos de poder respirar numa noite quente de verão, como foi comigo por 3 décadas, com o meu medo do escuro? Ou seja, tô lá eu, numa situação financeira igual a dos meus pais, avós, muitas vezes igual a dos meus bisavós, só que fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram e por causa disso tendo a mesma consequência. Miséria financeira e medo de não poder pagar as contas. E aí, não mudar? Continuar na mesma? Continuar replicando a mesma história? Continuar sofrendo uma vida toda ao invés de mudar a forma de gerenciar o dinheiro, de mudar de trabalho para poder ter um rendimento melhor e assim viver uma vida de verdade e não mais sobreviver? E assim poder viver sem medo de qualquer conta, porque você sabe que está fazendo o que precisa para ter o dinheiro que precisa para uma vida mais digna? Mas pode ser também, porque tudo é escolha, sempre.
Mas essa escolha deve vir sempre acompanhada do entendimento de que o medo vai ficar ali, dentro da sua cabeça, corroendo, mastigando, sabotando mais e mais a sua felicidade, a sua riqueza, a sua saúde, até que você canse de sofrer e tome uma atitude e mude. Até que você use alguma ferramenta que transforme a sua vida. Até que você reprograme esses paradigmas que te limitem. Porque se o que você quer é poder viver uma vida plena, tem uma solução. Se o que você quer realmente é a possibilidade de ver as coisas como são de verdade, a possibilidade de ver a vida como um adulto ou como uma adulta que você é agora, porque essa é a virada de chave. Desenvolver um olhar adulto e ver as coisas como elas são de verdade, sem os medos da criança que nós já fomos. Sim, nós já fomos crianças, mas não somos mais. Caiu a ficha? Faz sentido para você? Olha só, se você achar complicado demais fazer essa reprogramação por conta, sozinho ou sozinha, fale comigo. Porque eu sei que nem todo mundo vai querer ficar 4 dias e 4 noites isolado na mata para acabar com seus medos. Então, eu posso ajudar você com a minha experiência, com as minhas especializações, com as minhas ferramentas de reprogramação mental, como a visualização dirigida a Salão Celestial, que é fantástica, é revolucionária. Eu vou deixar os meus contatos na descrição do vídeo, ok? É só me chamar. Porque eu estou aqui para caminhar junto com você, entendeu? De mãos dadas nessa transformação. Seja feliz. Você merece uma vida sem medos. Você merece uma vida de abundância e de saúde. Ei! Bora viver! Tchau!